Boa noite, gente. Depois de alguns problemas, nós estamos ao vivo para discutir um debate que é bastante importante, né, para nossa candidatura, que é a reforma administrativa, os impactos nessa medida, mais uma medida de ataque nas nossas vidas, principalmente em meio à pandemia de Covid-19. E para fazer essa discussão hoje, está presente aqui Plínio Júnior, grande companheiro contra poder do Bloco da Esquerda Radical do Sol, e também a Val, que é coordenadora da FASUBRA. E aí no final também eu vou estar apresentando quais as alternativas que a gente tem diante desse governo de extrema-direita, para além de votar 50 nessas eleições, nós também precisamos construir uma alternativa e enfrentar a reforma administrativa. Então, eu vou passar a palavra agora para o Plínio, para falar um pouquinho para a gente também da situação econômica do país. Boa noite, Natália. Boa noite. Tá saindo. Boa noite, Natália. Boa noite, Val. Um prazer poder participar desta atividade da campanha, uma campanha que leva conversa boa para os trabalhadores brasileiros. Isso é que a gente tem que fazer na campanha, né? Usar a campanha como um momento de conscientização e de organização da classe. A reforma administrativa, ela é parte de um pacote, né? Ela é parte de um movimento da burguesia de resposta à crise econômica. Qual é a resposta da burguesia à crise econômica? É a solução liberal. Então, no que consiste a solução liberal? É dobrar a aposta no neoliberalismo. Então, esse é um movimento que tem. Então, eles respondem à crise do capitalismo sob a égide do neoliberalismo, com mais neoliberalismo. E agora vem, então, um pacote de maldades dirigido diretamente contra o funcionalismo público. Qual que é a ideia, né? A retórica, a embalagem é que a reforma administrativa é para acabar com privilégios, melhorar a eficiência do sistema, economizar recursos para fazer um Estado melhor. Então, isso é o que é vendido. O que ele é na prática? Na prática, a reforma administrativa tem 3 elementos importantes. Depois vocês vão discutir com a Val os detalhes, né? Mas eu vou fazer um panorama genérico da reforma administrativa e a gente faz esta dobradinha aqui com a Val. Primeiro, acabar com o regime jurídico único, que no fundo o que é? Acabar com a estabilidade do servidor público. Este é um elemento e tem uma série de medidas sobre isso. Segundo, permitir ao Estado, e principalmente à Presidência da República, intervir nas fundações e nas autarquias, ou seja, diminuir a autonomia das autarquias e das fundações. E terceiro, entra na reforma administrativa de contrabando, como quem não quer nada, numa letrinha daquelas que a gente vê em contrato da Vivo, sabe aquela que ninguém consegue ler? Eles mudam uma cláusula da Constituição, que é uma cláusula que introduz o conceito de subsidiariedade. Esquece o palavrão. O que importa é o conteúdo, né? É um conceito que foi criado pela Carta de Lavoro do Mussolini, que diz o seguinte: na hora de fazer políticas públicas, a prioridade é dar o serviço ao setor privado. Se o setor privado não puder fazer, então o setor público faz. Então, na verdade, colocar na Constituição brasileira o princípio
de que a responsabilidade pelas políticas públicas, pelos serviços públicos, não são do Estado, são prioritariamente do capital, do mercado. Se eles não puderem, então o Estado faz. É muito simples o que está dizendo, né? Precisa de um hospital, então o Estado tem que dar dinheiro para a iniciativa privada fazer o hospital. Se ninguém se dispuser, então você faz um hospital público. É o inverso do que estava na Carta Constitucional de 88 e, evidentemente, é o inverso do que deve ser um Estado com capacidade de fazer política fiscal. Então, o que é essa reforma fantasiada de uma reforma de racionalização do Estado e de aumentar a flexibilidade e a produtividade do Estado? Ela é, primeiro, um ataque forte aos servidores públicos, a todo o funcionalismo público, né? Mas, ao fazer este ataque, na verdade, eles abatem nas políticas públicas, nos serviços públicos, porque quem faz os serviços públicos são os funcionários públicos. Então, é um ataque aos serviços públicos, primeiro. Segundo, é um ataque à autonomia das fundações, das autarquias, do IBAMA, da Anvisa, de todas as universidades federais, porque dá à presidência o poder de interferir e de extinguir, inclusive, qualquer fundação e autarquia. E terceiro, institui no Estado brasileiro o princípio neoliberal do Estado mínimo. Mas vamos ter bem claro o que é esse Estado mínimo. Estado mínimo para fazer política pública e máximo para fazer a defesa do capital. Então, ele não é tão mínimo assim, e a gente vai discutir isso logo em seguida, né? Vai ficar claro como não é isto. Bom, então, é uma medida gravíssima que, na verdade, se for aprovada, colocaria o Brasil, do ponto de vista da organização do Estado, no século XIX. É uma espécie, fragiliza de tamanha maneira o funcionalismo público, o caráter republicano do Estado brasileiro, que nós voltaríamos, por assim dizer, para a República Velha. Mas é pior do que a República Velha, porque não seria o Estado subordinado aos coronéis, que já era péssimo. Agora é o Estado subordinado às grandes corporações, né? Então, é uma medida grave de intervenção na forma de organização do Estado brasileiro, né? Muito profunda. A medida é tomada em nome de resolver, né, de agilizar o Estado e fazer o famigerado ajuste fiscal. Mas só para a gente ter uma ideia, né, se fosse o caso de fazer um saneamento das finanças públicas, o caminho não seria o de diminuir o Estado e os servidores públicos e diminuir o salário, os direitos e a estabilidade, a independência funcional do servidor público. Mas seria assim, tributar a grande fortuna e mexer na dívida pública. Vou dar um número para a gente ter em mente, só um, porque eu sei que quando o economista começa a falar em número, o pessoal já fica espantado. É só um número, né? O que o Brasil gasta com a dívida pública, na forma de juros, amortização, despesas monetárias com a dívida pública, é 4 vezes superior ao que o governo federal gasta com o funcionalismo. Então, o governo diz, eu gasto muito com funcionalismo, né? Bom, é óbvio, porque serviço público é o gasto do funcionalismo. Então, é evidente que tem que ter um gasto grande com funcionalismo. Mas o gasto com o serviço financeiro da dívida pública, que é ocultado da opinião pública, é 4 vezes superior a todo o gasto com funcionalismo público. Então, é ali que está a sangria, é ali que a gente deve, digamos, dirigir a bateria, o fogo, para poder realmente ter finanças públicas mais ou menos equilibradas. Uma outra questão que eu quero aproveitar para falar aqui é o seguinte: se fala que o Brasil tem muito funcionário público e muito gasto público. Não é verdade. Nem quando comparado ao PIB de outras nações,
nem quando comparado ao gasto per capita da população brasileira, e muito menos quando comparado às necessidades graves da população brasileira. O Brasil precisa de gasto público, ele não precisa diminuir o gasto público, precisa aumentar o gasto público. Ele precisa de uma reforma administrativa, sim, mas não para tirar direitos dos trabalhadores, mas sim para tirar privilégios aberrantes de uma pequena nata do funcionalismo, que são os juízes, os promotores, os parlamentares, que estes sim representam uma sangria nos cofres públicos. Mas esta medida do Bolsonaro, que não é só do Bolsonaro, porque o Maia ficou entusiasmado com a medida, então não é nem do Bolsonaro, ela é do Guedes, do Bolsonaro, do Maia, ela é, na verdade, da burguesia brasileira. Ela não ataca nenhum dos privilégios. Ela, na verdade, é um movimento, mais um, na direção de desmantelamento das políticas públicas no Brasil. E isto faz parte de um todo que os trabalhadores estão vendo, né? E nós temos que pensar, e a campanha é um bom momento para fazer isso, e é esse o sentido do debate, né, que está sendo promovido aqui pela Natália, em como combater isto, né? E nós temos que combater isto mudando o conjunto das coisas. Aqui no Brasil não tem mais solução para nenhum problema, nem a organização do Estado, nem o déficit público, nem o problema do racismo estrutural, do machismo estrutural, da LGBT-fobia estrutural. Tudo isso não tem mais solução de maneira tópica. Isso tudo é um conjuntão. Aliás, a burguesia sabe disso. E ela não atua só contra um ou contra o outro. Ela tem um pacote inteiro. E nós temos que ter um pacote inteiro. Que significa o quê? Mudar a política econômica, enfrentar as estruturas responsáveis pelos problemas do povo brasileiro. E dentro disso entra a reforma administrativa. Vamos fazer uma reforma administrativa não de cima para baixo para aumentar os privilégios, mas vamos fazer uma contrária, vamos fazer uma de baixo para cima para, de fato, acabar com os para aumentar a autonomia do servidor público. Que capacidade do servidor público pode enfrentar, vamos dizer, um fiscal pode multar um fazendeirão se ele sabe que este fazendeirão é amigo do deputado e ele vai ser demitido? Ele não vai multar, porque ele não é louco. E se multar, vai perder o emprego, né? Então, é esta que é a importância da estabilidade do funcionário. A estabilidade do funcionário não é um privilégio do servidor público, é uma garantia do cidadão de que aquele servidor público poderá, de fato, servir o grande público. Então, eu acho que é este o grande debate que está posto, né? E que é importante que a população brasileira perceba, entenda que não é só um ataque corporativo aos servidores, é um ataque direto à população por intermédio de um ataque ao servidor. E reaja nas ruas, de baixo para cima, e com um projeto de transformação social amplo, né, que é a única maneira que a gente tem de criar esperança na desesperança. Fico por aqui, porque eu não controlei o tempo, fico com medo de falar além da conta. Eu vou ter que eu vou avisar o pessoal o seguinte, eu vou ter que sair 15 para as 8, porque eu tenho uma outra reunião. Mas até 15 das 8 eu fico aqui acompanhando a campanha da Natália e a conversa da Val. Muito obrigada, Plínio. A galera está participando aqui. Danilo está mandando saudações de luta. Companheira Andressa e o Gabriel, que estão participando aqui no YouTube, estão dizendo que esse é um debate muito importante, né? A reforma administrativa desmonta os serviços públicos. E também é uma maneira de passar a conta da crise para os trabalhadores e o povo pobre. E para falar um pouco disso, eu vou passar a palavra para a Val, né, que é servidora pública no Rio de Janeiro.
para também colocar a sua perspectiva enquanto trabalhador, enquanto servidora pública, dessa reforma que visa aí, retirar mais direitos durante a pandemia. Pode ir, Val. O microfone está mudo. E agora? Abriu? Agora sim, vai lá. Desculpa, é porque eu sou uma semi-analfabeta digital. Mas assim, Natália, primeiro boa noite, Plínio, boa noite, Natália. Eu sou servidora pública, mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu estudei a vida toda em escola pública, sou servidora de uma universidade pública, o UFRJ. Fui estudante de uma universidade pública, sou formada em pedagogia pela UFPA, sou especialista em educação brasileira pela UF, sou servidora da UFRJ e sou aluna do mestrado da UFRJ, e tive meu filho num hospital público. Por isso eu acredito muito no serviço público, porque a minha história de vida tem a ver também, né, com o serviço com todo. E meu pai era servidor público do Ministério da Agricultura. Natália e Plínio e os demais que estão nos ouvindo, né? Primeiro que a gente tem que chamar essa PEC da PEC do desmonte do serviço público. Esse tem que ser o nome dessa PEC. A PEC é a PEC do desmonte do serviço público. E antes de falar um pouco do impacto que vai ter na nossa carreira, no serviço público, eu queria fazer algumas considerações iniciais com relação a esta PEC do desmonte. Primeiro, é que os principais interessados nessa PEC não foram ouvidos, né? São os servidores públicos e a sociedade civil não foi ouvida. Uma outra coisa que essa PEC ela desconstitucionaliza o serviço público. É um palavrão, depois eu vou dizer por que ela desconstitucionaliza o serviço público. E a outra é que o governo diz que ela não atinge, né, os novos servidores, né, ela só atinge os novos servidores, e isso não é verdade. Ela não só atinge o conjunto dos servidores públicos, que estão, inclusive os aposentados, não são só os novos, mas também a sociedade que depende dos serviços públicos. Esses vão ser os principais atingidos. E uma outra coisa é que ela não é uma PEC para todo o funcionalismo público. Sabe por quê? Porque estão de fora os militares, os magistrados, os parlamentares e, né, o setor, o principal grupo de apoio do governo Bolsonaro, que são os militares. Foi assim na reforma da Previdência, lembram? Foi assim. Os militares, os magistrados, os parlamentares ficaram de fora. Então, a gente tem que desconstruir alguns discursos. Primeiro, é isso, que a PEC só vai atingir os novos servidores. Não é verdade. Ela atinge todo o conjunto do serviço público, inclusive os aposentados e o principal, a sociedade, né, que necessita dos serviços públicos. E que existe um inchaço, né? Fala do governo que gasta muito e que existe um inchaço, né, na administração pública, e isso não é verdade, porque tem um estudo da OCDE, que é a Organização do Desenvolvimento Econômico, que faz um ranking, né? Ele apresenta um ranking, se não me engano, de 31 países, e o Brasil está muito abaixo, né, em comparado aos países, por exemplo, países muito menores que o Brasil que estão à frente, e o Brasil, só para vocês terem uma ideia, o número de pessoas em ocupação do serviço público, neste ranking, a média é 21,3%. O Brasil está em 12,1%, então muito abaixo da média. Então, isso é uma mentira, né? Então, são coisas que a gente precisa, são esses discursos que a gente precisa desconstruir. E uma outra coisa é assim, como a gente tem um público aqui que não é só de servidores, nós temos estudantes, né? É bom que, quando eu digo que a PEC ela desconstitucionaliza o serviço público, a PEC também ela é uma armadilha. Sabe por quê?
porque a PEC, essa PEC, ela tem 3 fases de aplicação. Primeiro é a aprovação da PEC. Para a aprovação da PEC, ela, por ser uma emenda constitucional, ela precisa passar por votações que a gente chama de votação de quórum qualificado. Então, ela precisa ser votada por 2 vezes na Câmara Federal e 2 no Senado, e por voto, o voto é qualificado, né? E aí, ela no Senado, a mesma coisa, ela precisa passar também pelo Senado. Para ter uma aprovação, ela precisa de 3/5 dos parlamentares. E no Senado, 60% dos senadores. Dentro da PEC, qual é a armadilha? Dentro da PEC, a segunda fase da PEC são as leis complementares, né? São as leis ordinárias e complementares. As leis ordinárias e complementares, elas não precisam de todo esse rito. Vocês estão entendendo? Por isso que ela desconstitucionaliza, porque dentro da própria PEC, a PEC, para ser votada, ela vai ser votada e depois, no meio dela, tem as armadilhas, e as armadilhas é que é o grande problema. Porque, por exemplo, toda a regulamentação dela de destruição do serviço público, da questão do salário, da questão da carreira, tudo vai ser votado em rito normal, que vai ser preciso somente uma votação simples de uma única vez, são nas duas, né, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, essa que é a grande armadilha. Então, na primeira fase, vai ser a votação da PEC. Na segunda, vão ser os projetos de leis complementares e ordinários, né, que vai ver a questão da gestão de desempenho e tal. E a última que é a lei que eles estão chamando de novo serviço público, que aí é que vai mexer muito com o movimento sindical. Sabe por quê? Porque está colocado lá 2 questões. Uma, a questão da ética, a lei que vai regulamentar uma nova ética no serviço público, e vem lá a lei de greve no serviço público, que é coisa que não está regulamentada. E aí, nesse governo, a gente já imagina o que é que vai ser essa lei de greve, né, específica para o serviço público. Então, qual é o impacto, né, dessa lei na vida dos servidores, né? Primeiro, que ela acaba com uma lei infraconstitucional, que é o RJU. O que é o RJU? É o Regime Jurídico Único. É a lei infraconstitucional que regulamenta a relação de trabalho no serviço público. Lá, nós temos vários benefícios, várias garantias, progressão e tudo. E aí, essa PEC, ela vai acabar com o RJU. Então, quais os tipos de servidores que hoje nós temos garantidos no RJU? Os efetivos, né, e os de cargos vitalícios. E nessa PEC, ela vai criar novas modalidades. Aí que vem toda a precarização da carreira do serviço público. Sabe por quê? Porque ela vai criar o vínculo de experiência. Primeiro vínculo vai ser o vínculo de experiência, e esses não vão ser... Nós temos 2 tipos de previdência, né? Nós temos uma previdência própria, servidores, nós temos previdência geral, né? A RGPS. Esses servidores, eles vão ser todos regulados pela regime geral de previdência social. Não vão ser mais hoje pelo nosso regime. O vínculo por prazo determinado. Aí tem outro vínculo por prazo indeterminado e os cargos típicos de carreira. Olha que essa nomenclatura foi utilizada na época da ditadura militar, e eles estão voltando com essa nomenclatura. Cargos típicos de carreira. Cargos típicos de Estado. Esses são os únicos que, em tese, vão ser estáveis, mas não é verdade, né? Vão ser estáveis, e vão ter o regime de previdência própria, que é o que hoje a gente tem. Cargos típicos de Estado, nessa nova lei, não tem assim, ela vai ser regulamentada por uma outra lei, né? Uma lei ordinária, ou complementar. Mas, assim, o que se tem de consenso com relação ao que significa esses cargos típicos de Estado, seriam que estão relacionados à magistratura, à arrecadação, à defensoria pública, à diplomacia. Então, são esses que
que se chama, que se tem uma noção que seria o cargo típico de Estado, que está na PEC e que precisa ser regulado por lei complementar ou ordinária, que eu não sou né, mas é uma dessas. Então, e aí a última modalidade de servidores são o cargo de liderança e assessoramento. Qual é a situação? Que a maior parte desses, com exceção ao que eu disse para vocês, cargo tipo de Estado, todos eles não são estáveis. E esse que eles dizem que são cargo que vai ser estável, na realidade, ele também vai ser regulamentado pela lei de desempenho. Que, por exemplo, servidor, inclusive nós que somos servidores já estáveis, nós também vamos passar por essa... Na realidade, a gente já tem... nós já somos servidores que passamos por todo o processo, né, de avaliação de desempenho, só que a nossa avaliação de desempenho é para progressão, e essa avaliação de desempenho é para exoneração. Essa avaliação de desempenho, que você é avaliado pelo chefe, e 3 avaliações consecutivas, você pode perder o cargo. E mais, antes era garantido que para você chegar à exoneração, você teria que passar por processo, né? Processo disciplinar, ou se fosse ação judicial, ou pelo transitado e julgado. Isso com a nova lei acaba. Se um processo seu chegar na justiça, a segunda turma que votar que vocês têm que ser exonerados, você não vai até a última instância, lá mesmo acabou. Então, isso também vai nos atingir. Então, a nova PEC, o que ela acaba? Com a licença-prêmio, com as férias superiores a 30 dias, por exemplo, Plínio, os professores têm direito a 45 dias de férias, professores né, das universidades. Os professores não vão ter mais esse direito de 45 dias de férias, vão ser 30. Né? Adicionar por tempo de serviço, então, a redução de jornada, olha que é importante, a redução de jornada de trabalho com redução de salário. Então, essa PEC, ela vai retirar vários direitos que estão lá no RJU, que foram luta, que não foi conquista, foi dado pelos governos, mas foi luta da classe, dos trabalhadores em greve, né, que garantiram regime jurídico único. E ela, como eu falei para vocês, ela atinge os aposentados e atinge os trabalhadores da ativa, porque ela cria essa avaliação de desempenho, que essa avaliação de desempenho faz com que o servidor público ele possa ser exonerado, né? E essa avaliação de desempenho tem a ver com também quem avalia, na realidade, são as chefias. Certo? E aí, o que na realidade significa, né? Para os aposentados, já acaba o fim da paridade, porque vai ter uma regulamentação de salários. Então, hoje, o aposentado, ele recebe, mesmo a gente é garantida ainda a paridade, ela fragiliza o nosso regime próprio de previdência, porque ele coloca esses novos servidores no regime de previdência social, né? Então, ela tem vários impactos com relação à questão dos aposentados. E aí, com relação à questão da privatização, vai ser uma grande festa, né? Porque ele aumenta os poderes do executivo. O executivo pode extinguir cargos, ministério, autarquias, fundações, e cria um regime de cooperação. Por exemplo, vamos lá, digamos que os professores façam uma grande greve, o Estado pode contratar professores temporários para colocar no lugar dos trabalhadores grevistas. Estão entendendo? E outra coisa, essa PEC, ela é um retrocesso com relação à questão do serviço público. Nós vamos voltar, estamos dando milhares de passos atrás com relação à questão da garantia, da neutralidade no serviço público. Sabe por quê? A estabilidade ela foi criada justamente para proteger os servidores desses governos que estão aí. Lembram daquele servidor que
que mutou o Bolsonaro, o que aconteceu? Então é isso, ele fragiliza as relações, então você que o trabalhador que for contratado dessa forma não vai poder fazer greve porque vai ser demitido, porque não tem mais estabilidade. O trabalhador que for, o servidor que for contra a chefia pode ser demitido, é isso. E aí o serviço público vai se transformar num grande balcão de negócio. Acho que eu passei do meu tempo, né? Eu falo demais. Deixa eu falar, eu vou falando. Se não disser para parar, eu vou falando. E aí, Natália Plínio, para mim só tem uma alternativa. Sabe qual é a alternativa? É a gente ter... O Plínio foi meu candidato a presidente nas prévias do PSOL. A gente precisa ter um Plínio na presidência para mudar. A gente precisa de muitas Natálias nas câmaras de vereadores. É para isso. E enquanto a gente não consegue isso, ter muitas Natálias em Belo Horizonte, muitas Natálias no Rio de Janeiro, muitos babás no Rio de Janeiro, né? Enquanto a gente não tem isso, a gente não tem um Plínio presidente, a gente tem que fazer luta. Então, dia 28 está aí, hoje foi dia de luta, e a gente tem que seguir na rua lutando, porque é a única forma de barrar essa reforma, esse desmonte do serviço público e derrotar o Bolsonaro. É a única forma. Natália, eu vou interromper um pouquinho. Primeiro, eu achei que você não falou muito, não. Queria que você falasse mais. Achei muito bom e deu uma boa tabelinha comigo. Segundo, é isso aí. Nós temos que fazer uma solução de baixo para cima, a confiar na intervenção popular. Mas eu peguei carona aqui, na verdade, para dizer, gente, estou com a Natália até o fim, vamos batalhar como louco para conseguir transformar a luta em voto. Eu, infelizmente, vou ter que ir para outra reunião. Deixo meu abraço a todos e todas. Confio plenamente na Natália. Vamos que vamos, Natália. Um abraço a todos aí. Muito obrigada, Plínio. Tchau, Val. Tchauzinho, tamo junto. Nosso grande comandante aí. Muito obrigada, Val, pela contribuição. Quero agradecer, deixar um salve aqui para a Cindy, para o Julinho, Caio, Lonoma, que estão assistindo, e a Dirlene também. E vou falar um pouco sobre o contexto que essa reforma administrativa vem como a menina dos olhos de ouro do governo Bolsonaro e do governo do Guedes também, né, o governo dos patrões. Mas antes de fazer a minha contribuição também, saudar todos os professores, né, hoje é dia do professor, né, saudar também a luta que estão fazendo contra a reabertura das escolas, ao lado da comunidade escolar, porteiros, merendeiras, que querem aí escancarar, né, a porta para a Covid entrar nas escolas, tentando aí fazer com que os professores, os alunos e outros sejam contaminados com essa tentativa aí de retorno às aulas. Então, deixar aqui a minha solidariedade a essa categoria que também vem lutando nos últimos anos, defendendo a educação pública de qualidade e também a sua carreira. E, bom, a reforma administrativa, ela vem como uma proposta, né, no momento em que a pandemia no país está longe de ser controlada, né, muito pelo contrário, são 150 mil mortos no país, né, e esse novo normal que tentam vender para a gente, né, como se tivesse tudo bem, como se não seguíssemos tendo pessoas morrendo, como se o número de contaminados não parassem de subir, tudo em nome da economia, né? Tudo em nome da economia, mas a gente sabe muito bem que não é em nome dos servidores públicos, não é em nome dos entregadores de aplicativo, não é em nome dos trabalhadores dos Correios, é em nome do lucro das multinacionais, dos grandes empresários no país, que precisam aí seguir saqueando, roubando o país, seguir lucrando às custas da nossa vida, né?
E para isso, Bolsonaro, Guedes e também os governadores, como Romeu Zema aqui no estado, João Dória em São Paulo, não tem o menor escrúpulo em aproveitar a pandemia para passar o rolo compressor em cima da gente. Foi assim com a PEC 10, foi assim com a privatização da água, né? E agora o governo vem aí com a proposta de reforma administrativa no momento em que ficou escancarado para a sociedade brasileira a importância dos serviços públicos, né? Se nós não tivéssemos o SUS, um dos maiores serviços públicos aí de saúde do mundo, que apesar da PEC do teto, né, apesar das verbas congeladas, apesar da falta de infraestrutura e de contratação de profissionais, sobrevive e está salvando vidas durante a pandemia. Então, é nesse contexto que vem a reforma, um contexto de retirada de direitos, né? Fizeram isso agora com os trabalhadores dos Correios, né? Estão reduzindo o valor do auxílio emergencial e estão criando aí uma grande pandemia social no Brasil, onde se aumenta o número de pessoas morando nas ruas, aumenta o número de demissão, porque este mesmo governo, né, passou aí a MP que reduziu salários e reduziu a jornada de trabalho, que é algo que eles querem legalizar através da reforma administrativa. E acho que é fundamental para mim, né, para todo mundo que está assistindo, a gente entender que a reforma administrativa não é só um ataque aval a um técnico administrativo, a um servidor. É um ataque a nós também, aqueles que mais dependem dos serviços públicos, né? As mulheres, a população negra, quem necessita de assistência social e outros serviços que, apesar de precarizados, tentam aí oferecer para a população. Isso vai dificultar o combate à Covid-19. A Val lembrou muito bem, né, aquele servidor do IBAMA que multou o Bolsonaro, ele foi demitido, e a gente também está assistindo agora, né, o que a flexibilização das leis ambientais, a destruição dos órgãos públicos, né, do meio ambiente, o que isso tem gerado, né? A gente está vendo aí o Pantanal em chamas, a Amazônia em chamas. É isso que o governo Bolsonaro quer. Ele quer perseguir, demitir, né, porque o aumento do estágio probatório aí para sei lá quantos anos, porque é uma grande mentira que os servidores públicos não podem ser demitidos hoje, por exemplo, porque precisam passar por estágio probatório. É um governo mentiroso também, porque diz que a reforma administrativa vai atacar os grandes, os privilegiados, né? E é mentira, porque não mexe, por exemplo, nos altos cargos do governo, né, no alto escalão, né, do governo Bolsonaro, né? E tudo isso acontece porque, enquanto os trabalhadores estão perdendo os seus empregos, estão vendo o seu salário ir para o ralo, né, com o aumento da conta de luz, dos impostos, da cesta básica, de tudo durante a pandemia, a reforma administrativa veio aí como um grande banquete, né, como a Val falou muito bem, para que os ricos fiquem mais ricos ainda, para que os bancos lucrem ainda mais e para que as grandes multinacionais possam entrar aí de cabeça no saque, né, do que restou do Estado brasileiro. E, nesse sentido, a gente precisa pontuar também qual é o papel que os partidos da oposição vêm cumprindo nesse momento, né? Porque os trabalhadores dos Correios fizeram uma greve histórica, né? Uma greve muito importante na defesa da sua carreira recentemente, e os partidos da oposição, as grandes centrais sindicais, não entraram a fundo nessa luta ao lado dos trabalhadores, né? E a reforma administrativa também, né? É como se não existisse reforma administrativa que vai acabar
com o direito de greve, que vai acabar com a liberdade, né, a possibilidade de organização, de luta, né? Esse governo que fez um dossiê, né, dos antifascistas contra os servidores públicos, né, vai fazer com que ele transforme os serviços públicos que precisam ser para a população em um grande balcão de defensores da sua política, né, do seu programa genocida. É isso que ele busca, né? Então não dá para confiar no STF, não dá para confiar no Rodrigo Maia, no Davi Alcolumbre, né, ou confiar que é possível negociar algo menos pior com o governo de extrema-direita, com o governo Bolsonaro. Não dá. Né? As centrais sindicais, os partidos da oposição precisam cumprir outro papel. Papel de mobilizar, de organizar, de construir luta, né? De unificar as categorias no país para defender o serviço público e para dialogar com a população sobre o que é essa reforma, como a gente vai se ferrar com ela também, né? Para ir terminando, né, para a galera que quiser perguntar também, é justamente isso que a nossa candidatura aqui em Belo Horizonte se propõe a fazer. Ser uma candidatura que seja um megafone das lutas, né, uma candidatura megafone. Estávamos acompanhando a luta dos Correios, estamos agora apoiando a luta dos servidores, para dizer que, para além de votar 50180, convidar todo mundo para se organizar, para defender os serviços públicos, para ir para a rua comigo, para ir para a rua com a CST, com o combate, defender a carreira e defender os serviços públicos, porque somos nós, pessoas normais, pessoas do dia a dia, que necessitamos deles. Não é o Bolsonaro, não é os filhotes da ditadura no país. E também para ajudar a construir uma alternativa de esquerda independente que ataque o centro do problema econômico no país hoje. O problema econômico hoje não é porque a gente está numa crise ou, né, uma crise de orçamento. O problema não é esse, né? A gente está vendo, inclusive, que usaram a economia para a reabertura das cidades, né? E hoje está praticamente tudo aberto e não tem perspectiva de melhora econômica. Então, a gente precisa pautar e desmascarar que os servidores públicos não são privilegiados, né? Não são os grandes marajás. Privilegiados são os militares, que hoje ocupam cargos por indicação do presidente nos órgãos públicos, né? São os banqueiros que seguem lucrando durante a pandemia, né? São os grandes beneficiados pela crise. Então, a gente precisa dizer que o centro nervoso hoje do problema do país, né? E por isso que acontecem cortes, é o problema da dívida pública, que o governo Bolsonaro segue pagando, segue fiel aos grandes bancos do país, porque com a suspensão do pagamento da dívida, nós teríamos sim verbas, não só para ter concursos públicos, gerando emprego e estabilidade para as pessoas, mas também teríamos dinheiro para ter políticas sociais, para permitir, por exemplo, que as pessoas pudessem ficar em casa com políticas sociais, com salários dignos, que é o que nunca aconteceu no país. Então, é preciso suspender o pagamento da dívida, taxando as grandes fortunas, atacando quem são os verdadeiros privilegiados do país, congelando as tarifas de água, de luz, ou seja, tem alternativa sim. E a alternativa não é seguir pagando a dívida, não é seguir fazendo com que as grandes multinacionais façam uma grande farra, né, com a privatização do Estado e com a demissão dos servidores públicos, que é isso que o governo quer. Acho que é um pouco disso, né? Agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando.
E vou deixar aqui aberto, quem quiser perguntar, a Val aqui também está à disposição, eu também. A Cindy está dizendo que é preciso organizar a luta e barrar a reforma administrativa. O Bruno, Natália Grato representa a nossa juventude, os trabalhadores socialistas revolucionários, muito obrigada. Matheus está te mandando uma saudação, Val, pela luta também. A Maria Fernanda está dizendo que ela estava totalmente confusa sobre essa reforma, né, que não tinha ido pesquisar ainda o que ela significava, e a live está sendo muito qualitativa, então a gente está ajudando aqui a Maria a entender. Maria, se você quiser perguntar alguma coisa específica, a gente está aqui também para responder. E também tem a galera que está no YouTube, e a Anitta, Val, tem uma pergunta. Uma bastante grande, mas vamos lá. Um governo que pauta sua análise de gestão pela PLOA, a partir de documentos do Banco Mundial, e não a partir de análise dos profissionais públicos, que justificam os cortes no SUS, pois prestam um serviço oneroso demais nas ações de alta complexidade. A linha reduziu os serviços públicos baseado nas despesas e não na qualidade do atendimento e garantia de vida, enquanto o governo omite o gasto da nossa riqueza, que é o pagamento da dívida pública ilegítima. Em contrapartida, qual a garantia que nós, classe trabalhadora, teremos condições de sobreviver e de arcar com as despesas necessárias sem os serviços públicos? Bem difícil, né? Eu acho que deixo para ti essa, Natália. Bom, então, eu acho que a Anitta fez uma contribuição, né? E com uma pergunta aí. É justamente isso. O governo Bolsonaro, desde o início, sempre foi um grande capacho, né, do imperialismo, das multinacionais, né, e está demonstrando mais uma vez isso, né, porque essas reformas que acontecem, né, reforma trabalhista, né, que foi usada como um grande engodo lá atrás pelo Temer, que prometia emprego, não gerou emprego. A reforma da Previdência veio aí para acabar com a minha perspectiva, com a nossa perspectiva de envelhecer com o mínimo de dignidade, né? E agora a reforma administrativa é colocada aí porque é necessário combater os privilégios, porque existe um grande rombo nas contas públicas, mas é uma grande mentira, é uma farsa, né? É uma orientação do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Não só no Brasil, a gente assistiu também enfrentamentos e lutas contra a reforma da Previdência, por exemplo, na América Latina, na França, no final do ano passado. É uma política global que o Bolsonaro tenta aprofundar aqui para acabar ainda mais com a nossa vida, né? A gente está vendo o resultado hoje do que a gente não pode nem chamar de terceirização, né? Mas os entregadores de aplicativo, por exemplo, que não tem vínculo formal com as empresas, né? Como iFood, Rappi e etc. O que para esse trabalhador, né, em grande parte aí jovem, negros, ter que se submeter a esse tipo de trabalho sem nenhum tipo de garantia, podendo ficar a qualquer momento com a mão na frente e outra atrás, né? E se a gente for
imaginar o que seria para um médico, um enfermeiro do SUS não ter estabilidade, né, não ter adicional de insalubridade, por exemplo, né, o que seria para esse trabalhador, né, e o que será para esse trabalhador caso a reforma administrativa passe. Então, é um projeto global de acabar com tudo. Querem vender os Correios, né, e querem transformar os órgãos públicos em serviçais de uma política do FMI, do Banco Mundial, para, de fato, vender o nosso patrimônio, né, e entregar. Isso vai gerar ainda mais desemprego, apesar de há muito tempo não ter abertura de concursos públicos, né, para que os servidores hoje também tivessem menos carga de trabalho. É um projeto nefasto e que a gente precisa combater, e nesse sentido, o dia 28, que está sendo apontado desse mês como um grande dia nacional de luta, precisa ser efetivado pelas centrais sindicais, pela CUT, pela CTB, Força Sindical. Fica aqui a nossa exigência, né? Porque a gente precisa ir para a rua para combater aqueles que negaram o vírus, aqueles que são responsáveis por essa crise, e aqueles que querem jogar os servidores públicos na fogueira. Tem mais uma pergunta aqui para a gente ir fechando também. Quais as implicações do sistema da dívida pública no orçamento? Podem explicar? Natália? Oi. Sim. Bem, eu penso que, não sei se é isso, né? Que ela quer perguntar o impacto, né? Do orçamento. Assim, se a gente pegar aquela pizza, né? Que é o gasto com o serviço público, com a educação, a gente vai ver assim, né? Que a maior fatia pago para gasto com juro e amortização da dívida pública. E assim, os percentuais menores são para investimento em saúde, educação, gasto com serviço público. Então, o impacto dentro dessa é muito, muito pequeno se a gente pegar todo o PIB, né? Não sei se é isso que ela. E a cada ano a gente, por exemplo, as verbas para o ano que vem para as universidades, até as despesas discricionárias, que são despesas de luz, água, elas estão comprometidas. Então, o orçamento hoje, o que se gasta hoje com serviço público, com tudo, saúde, educação, é muito pequeno, muito inferior com relação à questão do pagamento da dívida pública. Tem também falar um pouquinho disso, né? Já que a gente está em meio ao processo eleitoral, é um grande assalto, né? Porque a gente tem a nível federal a dívida pública da União. Aqui em Minas, a gente tem a Lei Candir no estado, e no município de Belo Horizonte tem um mecanismo que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, aprovada em 2003 pelo governo Lula, que limita o orçamento das cidades para que uma grande fatia desse orçamento seja garantido para pagar a dívida pública para a União, né? Com contratos fraudulentos, com uma dívida que foi gerada no período da ditadura militar e que nunca foi enfrentada, né? A nível federal, são
são 2,9 bilhões por dia que vai para pagar a dívida, que vai para que os bancos sigam lucrando cada vez mais, enquanto a gente passa aí 20 anos com as verbas da saúde e da educação congelada. Enquanto a gente não tem transporte de qualidade, enquanto a gente não tem emprego, enquanto a gente não tem saúde de qualidade, enquanto a gente não tem cultura, a gente não tem lazer, né? Então, todas essas medidas de ajuste, começando aqui embaixo na Lei de Responsabilidade Fiscal, que o senhor Alexandre Calil e os outros prefeitos do país seguem aplicando, e aqui os dois principais que lucram com essa dívida são as empresas, são as máfias de transporte da cidade, e os bancos, através aí da PBH Ativos, que é uma empresa que gere o orçamento municipal, que cuida das obras, que cuida das licitações. Então, todas essas medidas de ajuste estruturais que eles vendem porque porque supostamente tem um rombo no orçamento, e é mentira, né? Caso alguém queira dar uma olhada, a gente também assinou o compromisso com a Auditoria Cidadã da Dívida Pública para batalhar. Uma das nossas propostas é a revogação da Lei da Responsabilidade Fiscal, para que a gente tenha verba, né, para implementar nas políticas públicas da cidade. Então, reforma trabalhista, reforma da Previdência e agora a reforma administrativa estão a serviço de seguir engordando o bolso dos grandes banqueiros. Vou ver aqui se tem mais. Oi? Então, assim, o de 2019, né? O orçamento federal de 2019, não tenho aqui o de 2020, mas de juros e amortização da dívida, daquela pizza que a Fatorelli, que tem na Auditoria Cidadã, só de pagamento de juros e amortização da dívida foi 38, desse orçamento foi 38,27, que significa 1,038 trilhão. E sabe quanto foi gasto com educação? 3,48, com saúde 4,21, assistência social 3,42%. E com a administração pública 0,8%, não chegou nem 1%, 0,88%. É isso. Está vendo? É uma inversão. Mais de R$1 trilhão para seguir beneficiando o sistema financeiro, enquanto não se gasta nem 1% com serviço público. Então, é esse o trabalho que a gente precisa fazer, né? A gente se propõe a apresentar aí esse programa econômico alternativo que passa pela suspensão do pagamento da dívida, a revogação da lei de responsabilidade fiscal e a taxação das grandes fortunas, para dizer que, na verdade, está aí cristalino que não são servidores públicos, que são os grandes privilegiados. Então, queria agradecer a todo mundo que ficou até o final. Acho que não tem mais perguntas aqui. Muito obrigada a todo mundo que participou. Muito obrigada, Val. Sei que você é uma lutadora incansável. Estaremos aqui também batalhando para efetivar o dia 28 na cidade, com os companheiros que são técnicos administrativos. E se você que está nos assistindo gostou, conheça a nossa campanha, Natália Granato, 5180, a gente está com um manifesto, você pode assinar, apoiar, pedir o nosso material também, se encontrar com a gente nas lutas. E também temos um jornal digital, que é o Combate Socialista. A gente vende aí 5 assinaturas a R$10, tem uma série de matérias discutindo a reforma administrativa. Pode mandar mensagem
aqui nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, que a gente leva para vocês. E é isso, muito obrigado. Dia 28, estamos na rua e é 50180.